Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel. E a lição de hoje é a lição de número 10, que tem por título Resgatando o Soldado Ferido. O texto de referência desta lição está em Abacuque, capítulo 6, ou melhor dizendo, Hebreus, capítulo 6, verso de 4 a 6. Hebreus, capítulo 6, do verso 4 a 6, que diz assim, o versículo do dia: Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. João, capítulo 15, versículo 6. Este foi o versículo do dia. E a verdade aplicada vem dizendo, irmãos, que a igreja do Senhor tem como vocação ser o hospital para os feridos, doentes e mortos espirituais. E oxalá que muitos líderes venham entender esse contexto, porque muitos líderes e muitas pessoas que hoje fazem parte da igreja, eles acham que a igreja, ou o templo, melhor dizendo, é um lugar santo, santíssimo, e que, portanto, pecado, as doenças não podem entrar. E nós sabemos que o Senhor Jesus, quando veio, ele veio com uma missão, a missão de salvar, de libertar, de curar. E foi isso que ele fez no seu ministério. Se bem que naquela época ele não tinha templo, não foi construído nenhum templo, nenhuma denominação, mas a missão da igreja é exatamente essa. A igreja do Senhor tem como vocação ser o hospital para os feridos, doentes e mortos espirituais. É muito bom a gente ter essa compreensão. Quando a gente está falando igreja, a gente não está falando da igreja dos irmãos, porque nós somos a igreja do Senhor. Mas geralmente essa frase ela é usada para, e não é do povo. Aqui nós poderíamos dizer assim, o templo, aonde a igreja se reúne para cultuar o Deus vivo, é um hospital, aonde os feridos e os mortos espirituais são tratados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui, irmãos, os objetivos da lição. E os objetivos de hoje, o primeiro deles é entender o porquê algumas pessoas abandonam a fé. Esse é o ponto 1. O segundo é explicar a vocação da igreja como hospital. E terceiro, conhecer algumas funções da igreja, como, por exemplo, acolher e cuidar. E nós vamos estar nos aprofundando nesse tema e mostrando algumas incoerências que nós temos visto no decorrer dos anos no que diz respeito a esse ponto em particular. E a nossa oração hoje, irmãos, é para que a igreja cumpra a sua vocação de acolher as pessoas afastadas do Evangelho. Eu já disse em lições anteriores que se nós fôssemos hoje nos voltar somente para aquelas pessoas que abandonaram a fé, se distanciaram do Senhor, nós encheríamos N igrejas, muitas igrejas, porque se hoje nós temos um número muito grande de evangélicos no Brasil, pode ter certeza que 2, 3 vezes, nós temos de pessoas que um dia já passaram pela igreja e serviram ao Senhor e hoje estão afastadas por algum motivo. E são vários os motivos pelos quais muitas pessoas acabam se afastando da igreja e do Senhor Jesus. Na introdução vem dizendo que na batalha espiritual, muitos cristãos ficam pelo caminho, são abatidos pelas lutas, tribulações e tentações. A igreja do Senhor deve ser como um hospital que recebe os doentes, trata as suas enfermidades, cura as suas feridas e lhes possibilita voltar plenamente recuperados para seguir em frente. Isso, de fato, era para ser a tônica do que a igreja deveria fazer. Mas, na maioria das vezes, irmãos, as pessoas nem se dão conta que alguém parou de vir à igreja, parou de participar das reuniões. A maioria das vezes, os líderes não estão nem aí com o problema de ninguém. É como diz num adágio popular muito conhecido, é cada um por si, Deus por todos. Então, enquanto você está na igreja, aleluia, glória a Deus. No dia que você sair, já foi tarde. Essa, muitas das vezes, tem sido o meio pelo qual muitas pessoas têm sido tratadas. E muitas vezes elas são
expostas, humilhadas, ridicularizadas, né? Enfim, isso acontece muito, tem acontecido muito. Eu garanto para você que se nós fôssemos hoje à procura de pessoas que um dia serviu ao Senhor com alegria e esteve firme na presença do Senhor, e se você chega nessa pessoa e pergunta o motivo pelo qual ela se afastou, às vezes são coisas banais, coisas simples, mas que faltou o devido tratamento, né? Faltou muitas vezes da parte daqueles que estavam na liderança de uma retratação, de um pedido de desculpa, de um pedido de perdão. Então são N as questões que levaram centenas e, por que não dizer, milhares de pessoas a se afastar dos caminhos do Senhor. No entanto, na lição de hoje, jovem, nós estamos tendo a oportunidade, você que está começando no ministério, você que tem uma chamada ministerial na tua vida, você precisa primar por este conselho que hoje nós estamos tendo através desta aula, né? Se voltar para a igreja de um modo geral, mas principalmente para aqueles que são mais fracos, para aqueles que muitas vezes estão doentes, procurar tratar cada situação dentro, né, do seu contexto, para que todas as pessoas naquele dia, no encontro com o Senhor Jesus, possam estar presentes e você não venha a ser responsabilizado, como muitos serão naquele dia, por não ter valorizado as almas que o Senhor Jesus por elas morreu. Jesus morreu por cada uma de nós, por cada alma. Ela tem um valor incalculável. Então nós não podemos, de modo algum, menosprezar, matar, espancar as ovelhas do Senhor, mas devemos alimentá-las da água, né, limpa e cristalina, água da fonte, para que elas possam se nutrir e possam um dia entrar no céu pela porta, como você, como eu e como nós almejamos um dia poder entrar. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui no ponto-chave que a igreja do Senhor deve ser um hospital para as vítimas desse sistema dominado por Satanás, que tem por objetivo abater a humanidade. Então essa é a função do inimigo. A função dele sempre foi essa, de dominar e de abater. E ele trabalha, né, incessantemente, irmãos. Ele não está brincando de ser inimigo das nossas almas. Ele está realmente trabalhando para que para que nós venhamos desvanecer da fé, esmorecer, fraquejar, para que ele possa nos derrotar. Eu não sei se você já teve a oportunidade, mas trazendo um exemplo bem simples e prático, uma certa feita, estava vendo um documentário num desses canais fechados aí, e eu pude observar uma coisa que me chamou muita atenção. E agora, falando sobre esse tema, isso me veio à lembrança. Geralmente, os predadores, né, o leão, né, principalmente os leões, eles dificilmente atacam a presa de frente e aquelas que eles percebem que estão mais fortes, né, mais revigoradas. Geralmente, eles procuram aqueles últimos que já estão debilitados, que já estão muitas vezes doentes, já estão fracos, que já não têm tanta resistência. Então, geralmente, eles procuram abater aqueles animais que estão lá no final da manada, entendeu? Então, o inimigo, comparando nesse ponto de vista, o inimigo também ele procura abater aqueles que estão entristecidos, estão muitas vezes fracos, estão decepcionados com alguma coisa, estão frustrados com alguma coisa. Então, esses irmãos e irmãs que o inimigo com certeza vai tentar abater, né? E muitas vezes ele tem tido sucesso, porque falta o quê? Falta, né, o calor, né, dos demais irmãos para poder blindar aquele irmão e tratar do seu problema, da sua enfermidade, né, tirar todo o mal-entendido muitas vezes. Muitos irmãos saem da igreja por conta de um mal-entendido, por interpretar mal alguma coisa que ouviu, que aconteceu. Então nós precisamos estar atentos. Infelizmente, existe o contrário de tudo isto, né? Que é muitas vezes valorizar aquele que é mais forte, aquele que tem mais, e menosprezar aqueles que não têm quase nada e que muitas vezes depende da ajuda da igreja para continuar sobrevivendo. Então, irmãos, é preciso que nós tenhamos esse olhar, né, para essa classe mais pobre, essa classe mais necessitada, porque, afinal de contas, o Senhor Jesus também
derramou seu sangue por eles também. Ok? Então vamos aqui ao primeiro ponto, que diz assim, as baixas do combate. Esse termo baixa, no contexto militar, se refere a um combatente que, por algum motivo, não consegue se manter em suas funções, seja pela saúde comprometida ou por óbito. Muitas vezes a pessoa acaba morrendo em combate. Vejamos alguns motivos que causam baixas ao longo da batalha espiritual. Primeiro de todos eles é o amor. O amor se esfriando. As pessoas, por muitas vezes se frustrarem com determinadas coisas que acontecem no meio do povo de Deus, começam a esfriar. O amor começa a esfriar. E lá em Mateus, no capítulo 24, verso de 1 a 14, Jesus, em seu discurso sobre as últimas coisas, fala sobre eventos que acontecerão, tais como a chegada de falsos profetas, o aumento da iniquidade. Com isso, o amor de muitos esfriaria ou esfriará. Iniquidade, no grego, quer dizer anomia, significa desprezo e violação da lei, pecado. Muitas pessoas se afastam, deixam de congregar por conta da prática do pecado. Então, João, capítulo 8, 34, vem mostrar isso. Muitos querem que a Bíblia se adeque ao seu estilo de vida, e não o contrário. Não se submetem à palavra, não aceitam ser por ela confrontados. O Evangelho é uma boa nova e deve causar mudanças na vida do indivíduo. Conhecer a Cristo nos leva a viver em novidade de vida, como escreve o apóstolo Paulo a sua carta em 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Então, eu falei a princípio de alguns irmãos e irmãs que se afastaram da igreja por entristecer-se, por o amor esfriar, por não ser acolhido como os demais, por não ter prioridade muitas vezes na casa do Senhor. Mas também aqui nós estamos tratando de pessoas que querem viver uma vida dúbia, pessoas que querem viver uma religião nominal, é um crente nominal. Então ele quer agradar a Deus e agradar ao mundo. E muitas das vezes essas pessoas, como bem escreveu aqui o comentarista, essas pessoas procuram textos bíblicos que venham se adequar àquele modus vivendi que ele tem. Então, ele não se submete à palavra de Deus, mas quer que a palavra de Deus se submeta a ele. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque as pessoas que assim praticam, eles estão caminhando a passos largos para a destruição, porque nós precisamos nos submeter a Deus, obedecer a Deus, guardar os mandamentos e andar debaixo da potente mão de Deus, porque somos filhos e não rebeldes. E muitas vezes Deus trata conosco, como filho, porque o Senhor que é o melhor. Assim como os pais, eles cuidam dos filhos, tratam os filhos, disciplinam os filhos para que eles vivam bem, para que eles possam andar direito na presença do Senhor, da mesma forma Deus trata conosco, porque Deus quer o nosso bem. Então veja que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, nós aceitamos o Senhor Jesus para ter uma vida nova, ter um estilo de vida diferente, viver em conformidade com a palavra de Deus. E o Evangelho, como boa nova, como bem está explicitado aqui, ele deve causar mudança na vida do indivíduo que conhece a Cristo. E quando isso acontece, ele passa a viver em novidade de vida, conforme diz o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta, a sua segunda carta, aos Coríntios, capítulo 5, 17, como já citamos. O segundo ponto vem falando aqui sobre a parábola do semeador. Diz o texto aqui que alguém pode fazer a pergunta: por que muitas pessoas se afastam do Evangelho e da comunhão com a igreja? A resposta está na explicação da parábola do semeador. Veja que está registrado em Mateus capítulo 3, verso 18 a 25. Diz: os motivos apresentados por Jesus são, primeiro, não entendem a mensagem do Evangelho. Por não entender a mensagem do Evangelho, o inimigo arranca a semente. Então, existem muitas pessoas assim. Por um momento, elas se emocionam, sentem o peso da sua responsabilidade concernente ao pecado, à miséria e tudo mais, se emocionam e aceitam a Jesus, porque aquela palavra tocou no seu coração, botou o dedo na ferida. Mas
Como essa semente não tem profundidade, as suas raízes não têm profundidade, então o inimigo vem e arranca, tá certo? Então o inimigo arranca a semente e a pessoa volta à mesma prática. Esquece o que aconteceu. Aquela emoção, aquele sentimento que ela teve, já não tem mais nenhum valor. O segundo, não ter profundidade e não perseverar na tribulação. Então, por exemplo, se você pegar uma semente, eu acredito que a maioria das crianças, hoje e no passado, fazia experiência, pegava lá um algodãozinho, umedecia, colocava ali uma semente, né, de feijão, de arroz ou de milho, e você percebe que, passado alguns dias, aquela semente ela germina, começa a sair aquela plantinha, mas se você não colocar na terra, né, não colocar numa terra boa, fértil, aquela plantinha vai morrer. Então, o que nós vemos aqui nesse segundo ponto, essa semente, por não ter profundidade, ela não persevera, ela não pode vingar, ela não pode germinar como deve ser. E aí vem falando aqui sobre a questão da perseverança e na tribulação. Tem pessoas que na hora que eles começam a passar tribulação, eles se afastam da presença de Deus. Quando chega o momento deles correr para os pés do Senhor, eles correm para longe do Senhor, né? Acontece o contrário, e isso é perigoso, porque nós temos que aprender duas coisas: perseverar, né, na oração, perseverar no estudo da palavra, perseverar com fé e na hora da tribulação correr para os pés do Senhor e pedir ao Senhor misericórdia para que possamos suportar. Então, quando isso acontece, irmãos, é sinal de que a semente que caiu nessa boa terra chamada coração, ela não só germinou, mas ela criou raiz e começou a se aprofundar no solo do teu coração, de modo que você, por maior que seja a tempestade, a ventania, você não vai se apartar do grande amor de Deus. E em terceiro lugar, quando você não suporta a tribulação, você é sufocado pelas preocupações, é seduzido pelas riquezas muitas das vezes, ou seja, as coisas estão ruins, então eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa errada e ganhar muito dinheiro, como muitas vezes temos visto por aí, muitas pessoas entrando por esse caminho, e sabemos que o caminho é triste, é lamentável, né? Muitas vezes a pessoa entra por um caminho errado, né, com uma sede de ganhar muito dinheiro e acaba perdendo a vida. Então, o inimigo ele tem as armas que ele usa para poder enganar as pessoas. A primeira é fazer você perder a perseverança em Deus, naquilo que Deus é capaz, naquilo que Deus pode fazer por você. Segundo, na tribulação. Ele vai atribular a sua vida, vai te trazer tanta complicação e você vai acabar sendo sufocado. Por conta de tudo isso, as preocupações com os problemas cotidianos. E aí te leva, né? Ele te seduz para que você possa achar uma forma, um jeito de ganhar dinheiro fácil. E muitas pessoas têm entrado por esse caminho, dando adeus ao Senhor, abandonando a Deus, que é a fonte de todo bem e de toda riqueza. Portanto, irmãos, Jesus, ele afirma que o solo fértil é aquele que ouve, entende e produz. Mateus 13:22. Assim deve ser a vida do crente. Ter humildade para ouvir e aceitar a mensagem. Buscar e entender como a palavra se aplica à sua vida e viver em conformidade com as Escrituras Sagradas. Então não há, irmãos, outra opção ao corpo de Cristo a não ser tornar-se corpo visível. Ou, caso contrário, não será corpo de forma alguma. O corpo de Cristo torna-se visível ao mundo na congregação reunida em torno da palavra e da ceia do Senhor. Então, nós vemos aqui que não tem esse negócio de viver como crente secreto. Nós temos aí a questão dos crentes nominais, como já falamos. Imagine mais uma explicação bem simples. Se você, principalmente os irmãos que moram no interior, sabem muito bem disso, né? Que quando a gente vai colocar fogo na lenha, né? Por muitos e muitos anos a gente cozinhou na lenha, né? Usava a lenha como combustível para cozinhar. Então você colocava a madeira tudo juntinho ali, colocava um querosene, colocava fogo, e à medida
que aquela madeira ia queimando, você ia aproximando mais e mais do fogo. Por quê? Porque se você afasta, né, o tição do fogo, a tendência dele é apagar, né? Ele começa, daí um momento, ele começa a fumaçar e vai apagar. Então, o segredo é você manter sempre junto, né? À medida que vai queimando, você vai ajuntando ali aqueles pedaços de tições que já estão, né, em chama, colocando junto e colocando mais outros pedaços de madeira em cima e etc. Então, a mesma coisa acontece no âmbito espiritual com a igreja. Quanto mais unidos nós formos, quanto mais temor a Deus tivermos, e quanto mais juntos a igreja tiver, em torno da palavra de Deus, em torno da ceia do Senhor, mais comunhão com o Senhor teremos e menos oportunidade o inimigo vai ter para nos derrotar ou para nos perseguir, tá certo? Então, esse é o segredo. Eu falei para os irmãos que os leões, os animais, os predadores, eles não procuram atacar de frente aqueles animais que são mais vigorosos e que estão mais juntos. Geralmente ele vai atacar aqueles que já se soltaram da manada, que estão para trás, que já estão, de certa forma, cansados, fracos, muitas vezes doentes. Então, isso quer dizer que quanto mais unidos nós tivermos, quanto mais juntos estivermos em torno da palavra de Cristo e na ceia do Senhor, nós seremos invencíveis e o inimigo não terá oportunidade para nos derrotar. O segundo ponto vem tratando aqui sobre o hospital, um hospital chamado igreja. E aqui, mais uma vez, eu quero ressaltar que esse hospital chamado igreja é o templo. É no templo que nós recebemos todos os tipos de pessoas. E é ali que eles precisam ser tratados, eles precisam ser medicados, eles precisam ser alimentados. Ali vem o desnutrido, vem o sedento, vem o enfermo, vem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que está muitas vezes, né, aprisionados pelo inimigo, precisa ser liberto, as cadeias precisam ser rompidas, né? Vem o drogado, vem as prostitutas, os adúlteros, enfim, vem toda a classe de pessoas. É como uma certa feita Jesus, falando de uma parábola, ele diz que quando se lança a rede no mar, não dá para escolher o tipo de peixe que deve vir da rede, mas pelo contrário, quando ele percebe que a rede está cheia, ele arrasta a rede para a praia e ali ele faz a separação dos peixes. Os peixes bons, que pode ser comido, né? Os peixes comestíveis, vai para o cesto. Aqueles peixes que não servem para alimentação, é lançado de volta no mar. Então, é assim que Deus vai fazer um dia por intermédio de Jesus. Então, nós não podemos, irmãos, de modo algum, ignorar. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, né? Não, esse aqui pode ficar, esse não, esse aqui tem uma vida muito desmantelada, Deus me guarde. Quantas pessoas usam esse termo, né? E não, esse aqui não, nós não podemos. Não, esse dessa forma, sangue e fogo, de maneira nenhuma. Não, irmãos, essa escolha, quem vai fazer é Jesus. A nossa função como igreja do Senhor é abrigar a todos, é acolher a todos e aplicar o antídoto que resolve o problema do pecado. Aplicar a palavra de Deus, como disse o apóstolo Paulo, pregar a palavra em tempo e fora de tempo, ensinar o caminho. Saiba que nem eu e nem você e nem ninguém tem o poder de convencer alguém, quem quer que seja. Esse trabalho é do Espírito Santo. A minha função, a tua função como igreja é anunciar o evangelho, é ensinar, é mostrar a verdade. Porém, quem vai convencer é o Espírito Santo. Então, veja que a igreja é como um grande hospital que recebe todos os tipos de enfermos e feridos. Jesus afirma que não veio para os sãos, e sim para os doentes, conforme está registrado em Lucas, no capítulo 5, verso 31. Então, veja que aqui nós não precisaríamos nem sequer entrar em mais detalhes, porque aqui está explícito. Jesus não veio para aqueles que se julgam bons ou bons. Jesus veio para os doentes, para as pessoas necessitadas. E se a gente for olhar, existe milhares de pessoas nessa situação. Muitos que se desviaram dos caminhos do Senhor, que hoje estão doentes, acorrentados, feridos,
porque foram deixados para trás. Como disse a princípio, se hoje nós nos voltássemos apenas para o trabalho de recolher essas pessoas, os templos não teriam lugar para comportar tanta gente. Então nós precisamos, com certeza, irmãos, rever os nossos conceitos como igreja e não se aquele tipo de pessoas que se gloria e que se alegra com o número de pessoas que aceitou Jesus. Mas no momento, essas pessoas desaparecem e a igreja continua como está, com aquele pequeno grupo, aquelas pessoas que já estão acostumadas ali. A igreja, ela não passa por um processo de renovação. Os mais antigos vão e outros novos vêm. Os antigos permanecem e os novos são agregados. E assim a igreja cresce em número, e em número que fica, né? Se você for levantar o fichário de muitas igrejas, a igreja muitas vezes consta em 5.000 membros. E quando você vai fazer o censo na prática, muitas vezes não tem 2.000. Porque a maioria dessas pessoas passaram por lá, já não estão lá, abandonaram. E nem sequer se preocupou em saber por que aquela pessoa abandonou, porque aquela pessoa se afastou. Ou seja, não foi atrás, né? Esse foi, Deus vai mandar 2. Mas não é assim que funciona. Deus pode mandar 3, pode mandar 5. Mas o importante é que aqueles que aceitaram Jesus no ano passado continuem firmes e produzindo fruto para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui é concernente ao corpo de Cristo. O apóstolo Paulo utilizava figuras e símbolos como meio pedagógico para ensinar as verdades para os primeiros cristãos. O termo corpo de Cristo segue essa didática ao relacionar as funções dos membros como parte do corpo humano, conforme ele registra em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 12. Isso nos revela que assim como um corpo vive em harmonia e comunhão, a igreja do Senhor deve viver semelhantemente. Não existe um dualismo entre a palavra de Deus e a igreja, pelo contrário, a palavra gera a igreja e a igreja proclama a palavra. A igreja é nutrida pela palavra de Deus que ela mesma prega e é inspirada pelo Espírito que gera a comunhão, conforme Filipenses capítulo 2, verso de 1 a 2. Então, os irmãos entenderam isso aqui? Então, a palavra gera a igreja e a igreja proclama a palavra. E então, é uma engrenagem que precisa estar se movimentando constantemente. E quando as pessoas são agregadas, são agregadas à igreja, elas também precisam entrar no mesmo ritmo. Elas não podem ser deixadas de lado. Então, nós precisamos entender isto. E entendendo esse contexto, irmãos, com certeza, nós vamos olhar de outra forma e vamos trabalhar para o Senhor de uma forma adequada, aonde todos sejam acolhidos, ok? E todos sejam trabalhados, pela mesma palavra que trabalha em nós, que nos gerou, que nós possamos, através da mesma palavra, nutrir essas pessoas que estão chegando para que elas também possam, por sua vez, serem agregadas e agregar outras pessoas. É assim que o Senhor trabalha. É a multiplicação, é o trabalho da multiplicação e não o trabalho da divisão. Em segundo lugar, nós temos aqui a questão do templo do Espírito. Veja que o apóstolo Paulo utiliza o termo templo do Espírito da mesma forma didática para mostrar sua semelhança com a igreja. O primeiro componente deste prédio é o seu alicerce. Então veja que é Cristo. O alicerce da igreja é Cristo. Ele é a pedra fundamental, Ele é a pedra de esquina, a coluna. Louvado seja Deus, conforme registra 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Sua pedra angular e de esquina, que serve tanto para edificação para os cristãos e de escândalo para os ímpios. 1 Pedro, capítulo 2, verso de 6 a 8. Então veja que para aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Salvador, ela se torna uma pedra angular de esquina, que serve para a edificação dos cristãos, mas, por outro lado, acaba servindo de escândalo para os ímpios, porque esses não entendem e não procuram entender o cerne da questão. Este templo é a morada e a habitação do Espírito Santo, pois, ao habitar a igreja,
ele transmite sua vida a ela. O Espírito, portanto, mora na igreja do Senhor, que somos nós. A igreja é a comunidade dos santos, a assembleia dos justos, o povo remido e lavado no sangue do Cordeiro. Não há, portanto, como ser igreja e não pertencer a esse povo. Então, louvado seja Deus, que nós somos templo do Espírito Santo. A igreja, de um modo geral, é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus. E quando nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, a igreja, ela tem um papel fundamental na terra. E o papel primordial da igreja é ganhar outras almas para Jesus. E como a parábola do Senhor fala que você não pode escolher os peixes que devem vir para a rede, você deve agregar todos os que vierem na rede. Quem vai fazer a seleção é o Senhor Jesus naquele dia. Então, o nosso dever, a nossa obrigação como crentes, como cristãos, manter a igreja unida em torno do Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Os líderes precisam ensinar a palavra, levar a igreja a buscar o Senhor através da oração, através do jejum, através da comunhão com o Espírito Santo. Agora, julgar a igreja, se aquele é mais crente do que aquele outro, aquele é mais ímpio do que o outro, isso aí é um papel que diz respeito ao Senhor Jesus. Ele é que sabe, o Espírito Santo é que conhece, e nós não podemos fazer distinção, não podemos de maneira nenhuma fazermos qualquer tipo de acepção de pessoa, ok? Mas devemos tratar a igreja como o Senhor tem nos orientado. Buscar as pessoas. Há uma outra parábola que o Senhor contou de uma festa, né, de casamento, e ele mandou convidar muitas pessoas. E o resultado é que quando chegou o dia da festa, cada um daqueles que tinha sido convidado se excusaram. Eu casei, estou saindo em lua de mel. O outro, eu comprei uma junta nova de boi, aí eu estou indo lá experimentar. Eu estou viajando agora, não vou poder ir. Enfim, todos deram uma desculpa. Então, o dono daquela festa, muito indignado com seus amigos, com aquelas pessoas que ele tinha respeito, admiração, chamou seus servos e disse: ide pelos caminhos, pelos valados, e convidai as pessoas, isto com ela, para que elas venham, porque eu quero a casa cheia. E depois ele mandou uma segunda vez pegar os cegos, os coxos, os aleijados, os mancos, os leprosos, enfim, toda classe de pessoas. E para muitos, né, não era nem sonho para fazer um negócio desse. Ele encheu a casa. Então, irmãos, esse é o alerta que o Senhor nos dá através da sua palavra. Quando nós lemos a palavra e entendemos, o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. Então, pode ser qualquer tipo de pessoa. A pessoa pode estar vivendo de qualquer maneira. O importante é que ela dê ouvido à voz do Evangelho. E a partir do momento que ela der ouvido à voz do Evangelho, nós como igreja precisamos cuidar e trabalhar para que ela venha receber uma transformação profunda por parte do Espírito Santo. Não por minha parte, ou por sua parte, ou por parte de quem quer que seja. Porque se eu implantar, como por muitos anos aconteceu, né, uma RI, um regulamento interno, olha, para você ser crente você tem que andar assim, assado, tem que fazer isso, aquilo, outro. As pessoas muitas vezes se submetem àquilo. Mas isso não é uma mudança de vida. Isso não é uma transformação espiritual. A transformação espiritual, ela tem que acontecer de dentro para fora. É o Espírito Santo que faz isso. Então, ela pode se vestir como crente, andar, né, muitas vezes, se for uma mulher, andar varrendo a rua com as suas vestes, né, tapar todo o seu corpo, enfim. Mas se ela não tiver uma transformação interna, isso de nada vai adiantar. E no dia da volta de Jesus, com certeza ela vai ficar aí com tudo aquilo que foi imposta sobre ela para fazer. Então nós precisamos entender que a transformação que acontece por intermédio do Evangelho, ela é feita por intermédio do Espírito Santo. É Ele que faz isso. A minha obrigação, como servo de Deus, como ministro do Evangelho, é pregar o Evangelho a toda criatura. E está muito bem explícito. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então, é por isso que
Muitas das vezes, as pessoas não permanecem na casa do Senhor por conta da grande imposição que se faz a elas. A pessoa aceita Jesus de noite e no dia seguinte ela tem que estar cheirando, olhando, vendo, ouvindo, falando e caminhando como um verdadeiro cristão. E não é bem assim que as coisas acontecem. A transformação não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Possamos aprender com o Senhor Jesus e assim possamos fazer a obra de Deus com sabedoria. No terceiro e último tópico, vem falando aqui sobre os enfermeiros do Senhor. Veja que o ser humano encontra-se enfermo por causa do pecado e a sua cura está no sangue de Cristo, que nos purifica. Portanto, a igreja deve, assim como enfermeiros, acolher aqueles que estão distantes do Senhor e trazer-lhes o tratamento. É lamentável que muitas vezes a gente não tenha entendido isso, ou muitas pessoas não têm entendido isso dentro da igreja. E muitas vezes falam, não adianta a gente, isso aí é bater em ferro frio, isso aí não tem jeito, só sabe dar trabalho, e assim por diante. Os irmãos sabem disso, né? Os irmãos que vivem uma vida ativa no ministério sabem muito bem disso, que muitas vezes a gente não tem paciência com determinadas pessoas e muitas vezes até critica. Mas a verdade é que tem doenças, irmãos, que um Doril resolve, mas tem doenças que muitas vezes demora muito para poder a pessoa ficar boa. Muitas vezes tem que ir para UTI, tem que ter um tratamento intensivo para que essa pessoa fique boa de fato. E muitas vezes ela melhora, mas nunca vai ficar 100% como você gostaria que ficasse. Mas não é por conta disso que você vai abandoná-la, que você vai jogar para fora do hospital e desprezar. Você vai continuar cuidando dela até o dia em que o Senhor Jesus disser, agora chega. Então é assim que tem que ser. É por isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nunca escorraçou ninguém. O Senhor nunca despediu ninguém vazio. O Senhor sempre atendeu a todos aqueles que se aproximaram dele com fé. Nós vemos aqui, por exemplo, a parábola do filho pródigo, onde apresenta um jovem que desperdiçou a sua vida, vivendo de modo irresponsável, após requerer de seu pai sua herança, conforme está registrado ali em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 12 até o 19. Muitos utilizam sua liberdade para viver uma vida dissoluta. Com isso, abandonam a comunhão da igreja e buscam outras coisas para se ocupar. O primeiro indicativo que uma pessoa está se afastando é a sua ausência das reuniões. E é isso que eu sempre tenho pontuado nas aulas que nós já temos dado aqui. Você muitas vezes está acostumado a sentar com alguém e de repente aquela pessoa num determinado culto, numa reunião, aquela pessoa não compareceu, é normal. No segundo culto não apareceu de novo. No terceiro culto o lugar daquela pessoa continua vazio. Então é hora de você começar, como diz, a se ligar. Falou, poxa vida, eu não estou notando o irmão fulano aqui, a irmã cicrana. O que será que está acontecendo? Eu sei onde ela mora, vou fazer uma visita para a irmã. Vou tirar algumas horinhas do meu dia e vou lá visitar a irmã, ver o que está acontecendo. De repente está doente, está hospitalizada, alguma coisa deve ter acontecido. A irmã sempre participou do culto, o irmão sempre esteve no culto. Por que o irmão se afastou? E faz a visita. A igreja geralmente tem comissão de visita. Se você não pode ir, comunica às irmãs do grupo de visita, da equipe de visitação. Dá o endereço, olha, essa irmã ou esse irmão, estou sentindo falta dele, já faz umas 3 reuniões, já faz 15 dias que esse irmão não aparece na igreja, vocês já visitaram ele? Não. Então, aqui está o endereço, vai lá, dá uma olhadinha, vê o que está acontecendo com esse irmão, o que está acontecendo com essa irmã. Então, essa preocupação, eu e cada irmão precisa ter, porque nós somos corpo. O Senhor Jesus é o cabeça. Como é que um corpo pode funcionar sem um braço? Como é que um corpo pode funcionar sem o pé? Então o corpo tem que estar completo. Se falta um membro do corpo de Cristo, nós precisamos nos preocupar. Assim como quando você se machuca, todo o teu corpo sente a dor, a sensação horrível daquele machucado. Da mesma forma, a igreja, como corpo de Cristo, precisa ter essa sensibilidade, esse sentimento. Então nós não podemos ficar observando uma pessoa se afastar da igreja e não fazer nada. Cabe a todos, sejam membros ou líderes, ir ao encontro e, de alguma forma, tentar ajudar, trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de fé,
uma palavra de esperança, uma palavra de amor, como está registrado em 1 João capítulo 4, verso 18. É isso que o Senhor espera de mim, é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que nós possamos agir dessa forma, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Um outro ponto importante aqui é que na parábola, né, do filho pródigo, quando ele gasta todos os seus bens, né, tudo aquilo que ele tinha recebido do seu pai, ele, no momento de grande aflição, ele lembra da casa do seu pai. E ele assenta no coração um propósito. Eu vou me levantar e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Olha, o meu pecado é tão grande, é tão absurdo, que eu já não sou digno de ser considerado teu filho. Mas me deixa ficar como um dos teus servos. Porque ele viu a diferença lá onde ele estava, da forma como era tratada as pessoas lá e de como o seu pai tratava os seus servos. Então ele imaginou: se meu pai não me receber mais como filho, e se ele me receber como servo, eu vou estar no lucro. Porque meu pai nunca maltratou os seus servos, sempre tratou com respeito, com dignidade. Então, irmãos, ele volta, se humilha, pede perdão ao seu pai o recebe, os irmãos conhecem a história, prepara uma festa. Mas um outro ponto que nos chama a atenção aqui é o irmão mais velho, que era um filho que estava perdido dentro da casa do próprio pai, né? Então nós vemos aqui que costumeiramente damos mais ênfase à vida do filho pródigo, mas nos esquecemos, a passagem aonde fala desses dois irmãos, conforme está registrado aí em Lucas 15, verso 11, né? Que é a figura do filho mais velho, e por vezes esquecida, mas possui uma mensagem muito importante. Veja, irmãos, que existem pessoas que estão perdidas na casa do pai. Aquele filho mais velho não se alegra com a volta do irmão que desperdiçou os bens e, apesar de estar na casa do pai, não usufrui de seus benefícios, ou seja, ele não usufruía de tudo aquilo que tinha na casa do pai, conforme a gente vai ver, né, aí no capítulo 15, do verso 27 a 30. Muitos estão na igreja, mas não entendem que são filhos amados do pai. Conhece o pai de longe. A obra é sinônimo de fardo e até mesmo o culto os enfada. Então o camarada está ali na igreja do Senhor, mas ele está forçado, ele está fazendo aquilo por uma obrigação. Aquilo ali, se ele pudesse, ele não estaria fazendo aquilo. E para os cultos é um verdadeiro enfado. Ele não vê a hora que o culto termine para ele poder ir para casa. Então ele vai lá simplesmente para marcar o ponto. Eu vou porque se eu não for, né, nós falamos aqui das pessoas que se afastou e as pessoas muitas vezes não notam. E aqui nós estamos falando de pessoas que não se afastam, mas é como se tivesse se afastado. Por quê? Porque ele não vê a hora do culto acabar para ele ir embora para casa. Porque aquilo é um enfado para ele. Ele é como esse filho que não era o pródigo, mas era um filho pródigo, sim. Estava perdido dentro de casa. Porque não tinha descobrido ainda o quão bom é estar na casa de Deus, na presença de Deus e usufruir das bênçãos de Deus. Então, nenhum cristão pode se acostumar com essa triste condição espiritual. É possível viver em novidade de vida. E para isso, precisamos ter um verdadeiro encontro com Cristo, ou experienciar a renovação de nossa aliança com Ele, pois Jesus diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então, quando você se sente enfadado de estar na igreja, e como eu estava dizendo, ele vai marcar o ponto ali, porque se ele não aparece, o pastor, a comissão de visita, alguém vai notar a sua falta e vai atrás dele. E ele não quer que isso aconteça. Então, ele se mantém indo nas reuniões. Mas se ele pudesse, ele não estaria ali, porque ele já não tem mais aquele ânimo, aquele desejo. Ele está doente, ele está ferido, ele está machucado. Alguma coisa está fora de contexto. E aí é onde a gente precisa, ter o ensinamento, para que todos possam participar das bênçãos de Deus, Porque o nosso Pai, ele não regula suas bênçãos para ninguém. Ele derrama suas bênçãos e para todos. Se você não é participante das bênçãos de Deus, alguma coisa está errada. Você precisa se voltar para o Senhor Jesus, ter mais comunhão com Ele, pedir como fez Davi naquela oração: Senhor, renova em mim
o teu Espírito Santo, né? Para que com o espírito renovado, irmão, você possa começar a sentir desejo, né? Você não vai nas reuniões por uma imposição, mas você vai alegre, porque você sabe que você vai ter um encontro com Deus ali, porque ali você, junto com os irmãos, vão poder compartilhar de bênçãos indizíveis que Deus tem para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E concluindo, a igreja deve, por vocação, ser um lugar de acolhimento, comunhão e busca das pessoas que, por algum motivo, se afastaram do aprisco. O cerne desta lição é: a igreja deve ter vocação, ser um lugar de acolhimento, de comunhão e busca das pessoas que, por algum motivo, se afastaram do aprisco. Então, como disse e repito, se hoje nos voltássemos apenas em buscar os que se afastaram do caminho do Senhor, os templos seriam pequenos para abrigar tanta gente. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo te abençoe, jovem, moço e moça, que Deus coloque esta certeza, esta convicção no teu coração e que você possa trilhar pelo caminho reto, né? É nutrido desse sentimento que o Senhor tem nos dado nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e, se Deus nos permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Até lá, na paz do Senhor Jesus.